Larissa, olha a blusa nova que o papai me deu. Blusa? Peraí, a blusa oficial do Flamengo, eu queria essa blusa. Não acredito. Mas é o queridinho da família. Todo mundo te ama mais que eu. Aguento mais. A vida seria bem melhor sem você nela. Não é verdade? É sim. Para! Para sim! Ei, o que tá acontecendo aqui? Por que vocês estão brigando? Ele ganhou a blusa oficial do Flamengo e eu não. Ah, então você tá aí com ciúme. Não. É injustiça. Gente, olha só. Sabe o que isso tá me lembrando? Não sei. A história de José. Vocês sabem o que os irmãos dele fez com ele? Não. Os irmãos dele venderam ele como escravo. Quê? Verdade. Vocês querem ouvir a história toda? Sim. Então tá, então eu vou ler na Bíblia porque aí vai ficar certinho. Atenção, hein? Tá no livro de Gênesis, no capítulo 37. Diz assim. Atenção. José e sua família moravam num lugar chamado Canaã, onde hoje em dia fica Israel, o Líbano e parte da região junto ao mar Mediterrâneo. José tinha 17 anos e cuidava dos campos, das ovelhas e das cabras, junto com seus 11 irmãos. Um dia, o pai deles, chamado Jacó, deu uma túnica longa e de mangas compridas, bem bonita para José. Os outros filhos tinham ciúmes e inveja de José, porque achavam que o pai amava mais a José do que a eles. Certa vez, José teve 2 sonhos e os contou aos seus irmãos. Aí é que eles ficaram com mais raiva dele, porque ele disse que tinha sonhado que estavam todos no campo amarrando feixes de trigo. E de repente, o feixe de José ficou de pé. E os feixes dos irmãos se colocaram em volta do dele e se curvaram diante dele. O outro sonho que José teve foi que o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante dele. Os irmãos de José ficaram irritados. Eles se perguntavam: quem José acha que é? Acha que é rei? Acha mesmo que vamos nos curvar diante dele? Um dia, Jacó falou para seus filhos mais velhos levarem as cabras e ovelhas para pastos que ficavam um pouco distantes de sua casa. Então Jacó mandou José ir lá e ver se os irmãos estavam bem e voltar com notícias. Quando os irmãos avistaram José chegando, começaram a falar que o sonhador estava chegando e que tinham que dar um jeito de se livrar dele. Os irmãos de José não o queriam por perto. Então decidiram jogá-lo num poço fundo e sem água, para depois ver o que fazer com ele. Quando alguns comerciantes passaram por ali, os irmãos de José o venderam como escravo. Antes de voltar para casa, os irmãos sujaram a túnica de José com sangue de cabrito. Ao ver a túnica cheia de sangue, Jacó pensou que seu filho tão amado havia morrido. Jacó ficou muito triste. Ao chegar no Egito, José foi trabalhar como escravo na casa de Potifar. Potifar era o capitão da guarda do palácio do rei Faraó. Potifar passou a confiar em José e o deixou como responsável por cuidar de sua casa. Um dia, a esposa de Potifar queria que José fizesse coisas que não agradam a Deus. José não aceitou. Então, ela contou mentiras sobre ele. Potifar acreditou nela e José foi jogado na prisão. Lá na prisão, José conheceu 2 empregados do rei Faraó, um copeiro e um padeiro. Cada um teve um sonho. Deus fez José entender e explicar cada sonho deles. A explicação dos sonhos estava certa. Aconteceu como José disse.
o copeiro foi solto e voltou a trabalhar no palácio do rei Faraó. 2 anos depois, o Faraó teve 2 sonhos perturbadores. Foi aí que o copeiro se lembrou de José. José tinha explicado o sonho dele direitinho quando se encontraram na prisão. E José ainda estava preso por algo que ele nem tinha feito. O faraó, então, mandou chamar José para que ele explicasse o significado de seus sonhos. O rei havia sonhado que tinham 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as vacas magras engoliam as vacas gordas. Ele sonhou também com 7 espigas de trigo formosas e 7 espigas de trigo feias. E aconteceu que as 7 espigas feias engoliam as 7 espigas formosas. Deus fez José entender os sonhos do faraó. José explicou que as 7 vacas gordas e as 7 espigas formosas simbolizavam os 7 anos de muita comida. Já as 7 vacas magras e as 7 espigas feias simbolizavam os 7 anos de fome no Egito. José falou ao faraó que ele deveria nomear um homem bem inteligente para governar o Egito e recolher toda a comida que sobraria nos 7 anos de fartura. Assim o povo teria comida para os anos ruins que viriam depois. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José. Por isso, o colocou como responsável por armazenar todo o alimento. Além do faraó, ninguém no Egito era mais poderoso que José. Para que todos o conhecessem, mandou que eles subissem na carruagem real e passasse pelas ruas da cidade. O faraó também ordenou que todos se ajoelhassem diante de José. José trabalhou com muita sabedoria dada por Deus para governar o Egito. E quando os 7 anos de fome chegaram, os irmãos de José foram até o Egito comprar comida. Eles se curvaram diante de José, mas não o reconheceram. Os sonhos de José se cumpriram. Seus irmãos se curvaram diante dele. José se apresentou e disse que perdoava os irmãos. José disse aos seus irmãos que sabia que eles queriam feri-lo, mas que Deus permitiu que ele fosse para o Egito para salvar sua família. Salvar sua família da fome. Depois disso, José pediu para que seus irmãos levassem toda a família para morar no Egito. José reencontrou seu pai e estava feliz, muito feliz, porque entendeu que Deus extraiu o que era bom de tudo de ruim que tinha acontecido em sua vida. Deus ficou feliz porque José havia entendido que sua sabedoria vinha de Deus. E também porque ele fez a escolha certa de perdoar e ajudar a sua família. Vamos orar para Deus nos dar sabedoria, como José fez? Sim. Uhum. Então vamos, fecha os seus olhos e vamos pedir a Deus. Pai querido, nós queremos ter conhecimento e ter amizade com o Senhor e saber o que o Senhor quer que a gente faça no dia a dia. Em cada situação, a gente quer alegrar o seu coração, assim como José fez. Mesmo em situações difíceis, mesmo em situações que a gente acha que está todo mundo contra a gente quer honrar o seu nome, porque a gente sabe que esse é o melhor para as nossas vidas. Nós queremos confiar no Senhor, na sua palavra, para que a gente possa agir conforme o seu coração, conforme agrada ao Senhor. Por favor, esteja conosco, esteja com cada criança do Red Kids também, que
cada um de nós possamos agir com sabedoria, agir como Jesus faria, sempre pensando como que eu vou alegrar o coração do meu Deus, do meu Senhor. Essa é a nossa oração hoje, Pai. Por favor, nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Tem um versículo na Bíblia, em Filipenses 2, que eu lembrei, Filipenses 2, versículo 5, que faz bem sentido com o que a gente está conversando aqui hoje. Larissa, você pode ler pra gente? Posso. Tá bem aqui. Filipenses 2. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Filipenses 2, 5. Isso. Deixa eu ler também. Tenham o mesmo... Como que é? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Bom, esse é o nosso desafio para a semana. Esse é o nosso dever de casa, hein? Crianças e crianças do Red Kids também. A gente vai fazer o seguinte. A gente quer que cada um que está assistindo decore esse versículo que é Filipenses 2, 5. Grava um vídeo e mande pra gente. Combinado? Combinado, crianças? Combinado. Então tá bom. Tchau, tchau. Boa semana. Boa semana. Boa semana.